Boa noite. Boa noite. A todos os irmãos, todas as irmãs. Quero dizer que é uma alegria para mim estar aqui na noite de hoje, atendendo o convite da casa e sabendo da grande responsabilidade que é falar de um tema como esse, alusivo ao Setembro Amarelo, de valorização da vida, e trazer alguma palavra que possa, de alguma forma, tocar os nossos corações. E eu digo isso porque tudo que eu vou falar serve também para mim e primeiramente para mim, por ser uma aprendiz e por estar nesse trabalho de construção. Então hoje a nossa opção de tema, de assunto dentro do escopo da casa é um tema que eu já venho trazendo e trabalhado no mês de agosto e no mês de setembro. E na noite de hoje, muito especialmente, então, trazendo esse tema de que a frase de Paulo de Tarso, a tudo dai graças, e completando, a vida é um presente, porque sempre viver no aqui e agora é a melhor opção. E para a gente começar a conversar, eu vou trazer uma pequena leitura e dentro dessa leitura a gente vai fazer o nosso caminhozinho da conversa da noite de hoje. É uma mensagem de Francisco Cândido Xavier, encontra-se nessa obra espírita, mas a gente encontra ela em outras obras espíritas na internet. Ela diz assim: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atraes, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes de atração e repulsão na tua jornada. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Francisco Cândido Xavier. E então, inspirados, meus irmãos, nesta mensagem que nos traz um fortalecimento, um alento, um encorajamento de que a todo momento é momento de recomeçar, nós vamos fazer uma pequena caminhada dentro da doutrina espírita. De acordo com o Livro dos Espíritos, em 2 ou 3 questões, os Espíritos nos esclarecem, a falange do Espírito de Verdade, na obra codificada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que todos nós, cada um de nós, foi criado simples e ignorante. E, portanto, o nosso processo evolutivo, ele se dá através das experiências. Nós precisamos experienciar. E aí nós temos aqui, de forma resumida, podemos pensar 3 caminhos para chegar nesse roteiro de evolução. Um dos caminhos é quando nós erramos. Quando nós damos um passo, a gente viu que aquele passo não foi bom, nem para nós, nem para os nossos irmãos de caminhada. Já temos essa consciência. Porque o nosso processo expiatório começa, a lei de causa e efeito, a partir do momento que nós já criamos essa concepção. Então, nós já entendemos, já ativamos as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. Que a consciência é o atributo do espírito imortal. É um dos caminhos. O outro caminho é quando um irmão nosso de caminhada erra também. E nós observamos. E nós identificamos, puxa, aquilo que aconteceu não foi muito bom. Então eu não preciso fazer para saber que não vai dar certo. Para saber que eu posso machucar alguém com aquela atitude.
outro caminho é quando alguém que é mais evoluído, tem mais sabedoria, um irmão que tem mais vivência, ele vem até nós e nos ensina. Alguém, um mestre, que nos diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Perdoa as ofensas. Aprende a amar, inclusive, os teus inimigos. E tenta fazer isso quando estás com eles ainda no caminho, porque depois é um pouquinho mais complicado. Quando te baterem numa face, oferece a outra, a nos dizer: não seja reativo no mal, seja ativo no bem. E aí nós temos então esses 3 caminhos que nos conduzem a um processo de evolução. E aí a gente pode perguntar: mas Carol, aonde tudo isso vai dar? E aí os Espíritos também nos esclarecem no Livro dos Espíritos. Nós chegaremos na felicidade. Questão 614, esse é o nosso destino. Todos nós atingiremos a felicidade. Mas há uma condição para essa felicidade. Ela não pode nos ser entregue assim. Nós precisamos, nesse nosso caminho, nesse nosso percurso, experienciar, experimentar e viver o amor. E para que a gente consiga sentir e viver esse amor, que não é um amor condicionado, não é esse amor eu só amo quem me ama, eu só amo quem pensa como eu, o amor proposto por Jesus, porque ele amava aqueles que estavam em erro. E hoje ainda conversávamos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito fácil quando a gente aponta o dedo e julga alguém que erra. Mas e nós, espíritos viajores do tempo, o quanto já não erramos? Aqueles erros que hoje a gente aponta no irmão: puxa, como é que foi fazer isso? Mas deve pagar, deve fazer assim. E claro, é humano, a gente já está de repente num outro degrauzinho da escada e aquilo para nós nos parece tão doído de fazer. Mas e há 2, 3, 4 reencarnações passadas? Será que nós também já não agimos como esse irmão que hoje nós apontamos o dedo? Então, a grande chave para esse caminho evolutivo chama-se reencarnação. Fazer uma nova história, voltar. E aí, quando nós nos damos conta dos nossos erros e estamos na erraticidade, no plano espiritual, a gente pede muito fortemente uma nova oportunidade. Nós queremos construir uma nova história. E isso depende de muitos fatores. Todos aqueles irmãos que caminham conosco, que precisam estar conosco, para que dessa vez a gente acerte o passo, eles precisam também querer fazer essa nova história conosco. E tudo é planejado na espiritualidade e nós reencarnamos. Estamos aqui. Ganhamos esse presente. E quando chegamos aqui, a gente vem com o véu do esquecimento. Esse é o termo que a doutrina, que a Kardec utiliza no Evangelho segundo o Espiritismo, o véu do esquecimento. Por que véu? Porque véu é translúcido, poderia ser uma parede do esquecimento, concreto. Mas o véu é para nos dizer: tu não vais lembrar, mas algo dentro de ti vai te dar alguns caminhos, alguns direcionamentos. E se a gente começa a se auto-perceber, se auto-conhecer, a gente começa a mais ou menos ter alguns indicativos do que a gente andou fazendo por aí. E isso é bom. Porque sabe aquele caminho que a gente já errou 7 vezes, 8 vezes? Aquela voz interna diz assim: não vai por aí, não vai por aí, porque não deu certo algumas vezes. Por isso temos um véu do esquecimento, porque ele é translúcido e nos deixa algumas reminiscências. Muito bem, mas para que a gente atravesse todo esse processo, essa nova história, a gente vem com alguns abrigos emocionais, alguns suportes emocionais. A gente pode dizer que um dos suportes é a nossa família. Na nossa família reencarnam, e também segundo o Evangelho, a maioria dos espíritos que compõem a nossa família são afetos nossos, nos auxiliando, nos fortalecendo para essa caminhada. Aí alguém pode dizer: mas Carol, você não conhece a minha família.
Não sabe como é que foi a minha história com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. Sim, porque também dentro da família reencarnam aqueles irmãos que no passado a gente acabou tendo algumas dificuldades e que a gente chama de desafetos. E aí eles vêm para que a gente aprenda a fazer de um desafeto um afeto. A gente precisa aprender a amar e construir essa nova história com esse irmão. Um outro abrigo são os nossos amigos. Quantos de nós dizem assim, eu tenho um amigo que parece um irmão. É um irmão para mim, uma irmã para mim. E é um irmão. Ele não veio da família corporal, mas ele é da família espiritual. Lembrando que o amigo é sempre aquele que nos aconselha a favor da vida. Aquele que quando a gente está num momento difícil, a gente quer fazer algo que não é legal, ele olha e diz, não faça isso. Não faça isso. Você vai se machucar. Você vai machucar alguém. É aquele amigo que luta por nós, pela vida. Mas além desses abrigos, pode ser que a nossa vida passe por fases mais difíceis. Se nós estamos aqui reencarnando num planeta de provas e expiações, é porque nós temos algumas coisas para refazer. São os nossos desafios. E há momentos que a gente está no topo, há momentos que a gente está no vale, a gente está no topo e a gente está no vale, como uma batida de um coração, como a gente vê graficamente ela. Não é uma linha reta. Às vezes, quando a gente está no vale, a gente precisa de um suporte maior. E nós temos um outro abrigo que se chama ajuda profissional. Nós temos os médicos, nós temos os terapeutas. E eles são irmãos preparados na espiritualidade para chegarem aqui no mundo material, no orbe terrestre, e exercerem a medicina e serem os terapeutas. E por isso nós devemos buscá-los quando a coisa estiver bem apertadinha dentro do nosso coração. E se naquele momento difícil a gente dizer, mas nesse momento difícil de angústia não tem um médico agora, não tem um terapeuta, a gente tem um CVV 188. Serviço de Valorização da Vida. Eu conheci 2 pessoas que trabalham no CVV e eles são profissionais extremamente treinados, com empatia, que estão à nossa disposição para nos atender. Mas a gente tem outros abrigos emocionais e tem um abrigo emocional que é uma palavrinha pequena, mas de um significado enorme, se chama fé. Jorge Lahati fala que fé é uma casa com muitas portas. Muitas portas. A gente encontra fé na casa espírita. A gente encontra o suporte na igreja que a gente vai, no templo que a gente vai, na filosofia que a gente abraça, seja ela oriental. Mas tem um templo que independe do lugar externo. É o nosso templo íntimo. É nós e Deus. Em qualquer lugar que nós estivermos, em qualquer tempo. É a nossa comunicação com Deus. É um suporte a nos dizer, vai para dentro do teu quarto íntimo e conversa comigo. E além disso tudo, além de todos esses recursos, a doutrina espírita nos diz que existe alguém do outro lado da vida que nos ama muito. Então nós temos, cada um de nós, os nossos guias, os nossos anjos da guarda, a nossa família espiritual, porque parte dela reencarna e parte dela permanece na espiritualidade, cuidando de nós, nos inspirando, nos fortalecendo. Nós nunca estamos sós. Mas diante de tudo isso, existe uma outra parte que essa é nossa, é a nossa contribuição. É o nosso poder de escolha, é o nosso livre-arbítrio. É o que Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida. É nós acessarmos o diretório da vontade, de querer, superar, viver, fazer o nosso melhor. E quando nós acessamos esse diretório, a gente desenvolve um sentimento de reverência ao Senhor da vida, de gratidão a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui neste momento. E por isso lembramos então a frase de Paulo de Tarso:
a tudo dai graças. E nós completamos, a vida é um presente. E quando a gente começa a compreender esse processo, nós lembramos da parábola do semeador. Lembram da parábola que diz assim, o semeador saiu a semear e as sementes caíram, algumas em terra seca, outras em solos pedregosos, outra entre espinhos e outras em solo bom. E nós somos todos semeadores. Nós vamos falar primeiro por essa perspectiva, nós somos todos semeadores. Nós semeamos. Então, às vezes, dentro da nossa casa, tem alguém que a gente fala, a gente explica, a gente mostra um livro, uma palestra, a gente quer tanto que a pessoa melhore, mas a gente quer para hoje. E aí, Jesus nos pede para ser o semeador. Essa semente vai brotar no tempo de Deus. Quando a gente planta uma árvore, no dia seguinte, aquela semente já virou árvore? Não. A depender da espécie vai levar meses, a depender vai levar anos, a depender vai levar décadas. E há espécies que ficam milênios até se tornarem frondosas. Aquela semente que nós atiramos, jogamos, semeamos, um dia virá a chuva e aquele solo ressecado vai hidratar. A chuva vai vir e as pedras vão rolar e aquele solo vai se tornar solo bom. E a semente vai então vir para cima. E esse é o nosso trabalho. E esses irmãos vão receber esse amor, essa semente, seja em que tempo for. Mas sobre uma outra perspectiva, nós também somos o solo. Quantas vezes o nosso solo íntimo é essa terra seca? Quantas vezes o nosso solo íntimo está cheio de pedras, de espinhos? Então o convite que se faz é também para olhar para dentro de si e fazer o nosso solo íntimo fértil, para que a gente dê luz às nossas sombras e faça germinar dentro de nós os nossos talentos. Quando a gente fala de entendimento desse processo, do ciclo da vida e da nossa parte, e que nos traz esse sentimento de gratidão, a gente entende que esse ciclo de vida e de gratidão não se resume a uma recompensa. Eu não vou fazer alguma coisa porque alguém vai me pagar em troca. Ou se eu recebo uma ajuda, eu não tenho que ser devedor, eu preciso devolver de alguma forma porque a pessoa me ajudou. O ciclo é assim. Em algum momento da minha vida, eu estava muito mal. Eu vivi uma grande aflição. E alguém chegou e me ajudou, me deu um sorriso, foi um ouvido, um amigo que me escutou, me acolheu. Passado alguns anos, eu olho para trás e vejo que aquela aflição me fez ser hoje a pessoa que eu sou, muito mais madura. Mas eu me lembro daquela mão amiga e me chega alguém, um irmão, com a mesma aflição, que eu sei qual é, porque eu já senti há anos atrás. Então hoje eu serei essa mão amiga, hoje eu serei esse ouvido, hoje eu serei esse abraço. E é isso que é a gratidão. A gratidão é um gesto que pode salvar vidas, quando a gente entende esse ciclo, né? Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos desenvolver um sentimento importantíssimo e que é base a todas as outras virtudes. Está nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. O sentimento de humildade, o sentimento de entendimento de que há coisas que eu posso fazer e controlar, mas a maioria delas quem controla é Deus. E entregar, e confiar, e acreditar. E ter o senso de proporção daquilo que eu sei, daquilo que eu não sei, daquilo que eu suporto, daquilo que eu não suporto, daquilo que eu preciso aprender para valorizar e viver nesse processo que é a nossa vida. Muito bem, aí nós lembramos da fala de Divaldo Franco, quando ele diz assim:
Sê tu que ama, sê tu que perdoa, sê tu aquele que segue Jesus. É o convite que é feito a nós, diante das dificuldades da vida, dos desafios que nós temos que superar, aprender a amar, a perdoar. E seguir o Evangelho é ter esse sentimento dentro do nosso coração. Eu vou contar aqui uma historinha, que é a historinha que está em Casos de Chico Xavier, por Emmanuel, que Chico saía atrasado para o trabalho, ele ia pegar a condução, e uma senhora o esperava na rua que sabia que ele ia passar para pegar a condução, e disse: seu Chico, eu preciso falar com o senhor. Mas Chico estava atrasado, não queria perder a condução, disse: agora eu não posso, porque ele ficava até muito tarde trabalhando, então ele também gostava de chegar certinho. Agora eu não posso, eu vou perder o ônibus. E ela: seu Chico, por favor, é só um pouquinho, eu preciso falar, eu tô aqui desde as 6 da manhã esperando o senhor. Aí Emmanuel diz assim para Chico, aparece para Chico e diz assim: Chico, para, Chico, volta. Ouve o que a senhora quer lhe falar. E ele disse: mas eu vou perder meu ônibus. Mas o que é perder um ônibus? Depois você pega o outro. E ele volta. Que ele volta, chega na senhora, passa o ônibus. E ela queria uma orientação de um fitoterápico que ele tinha prescrevido, o Dr. Bezerra tinha prescrevido, era um chá, e que horas ela devia tomar, e ela não sabia, e ele explicou tudo calmamente. E ela disse assim: ah, Chico, seu Chico, Deus me abençoe, o senhor é um homem muito bom. E começou a falar, e o Chico foi andando para o ponto de ônibus, e Emmanuel disse assim: Chico, olha para trás. Aí, com aquela mediunidade incrível, Chico olhou, e da senhora saiu assim, uma luminosidade linda, da cabeça, da boca, direcionada a Chico. E chegando nele, Emmanuel disse: tá vendo, Chico, olha o presente que tu acaba de ganhar. Imagina se fosse o contrário. Então, isso nos remete a uma reflexão. Quantas vezes alguém precisa apenas que a gente pare um pouquinho para que ela possa desabafar sobre o drama humano que ela vive naquele momento? Quantos de nós pode ser um bom semeador quando a gente acolhe esse irmão e joga boas sementes para que aquele irmão esteja um dia melhor? Às vezes é um sorriso, um abraço, uma escuta, uma palavra, pode salvar uma vida. Porque esse sentimento de gratidão, de entendimento da vida, do ciclo da vida, ele se reflete em fraternidade, meus irmãos. E aí então, o convite de Paulo a tudo dar graças, agradecer a Deus pela vida, pelas bênçãos que a gente vê e aquelas que a gente não vê, porque muitas delas a gente não vê com os nossos olhos físicos, mas são os livramentos que nos acontecem a todos os instantes. Agradecer aos nossos pais, mesmo que eles não tenham sido aqueles pais que nós idealizamos, eles foram o melhor que eles conseguiram ser para nós, naquele momento. Mas eles nos deram a oportunidade de reencarnar, de estar aqui no vaso físico, de construir essa nova história. Agradecer a todos que de alguma forma nos ajudaram. É aquela pessoa que a gente chegou num atendimento no hospital, foi a primeira a nos receber. É aquela pessoa que a gente ia atravessar a rua e gritou: não vai, olha o carro, e evitou que a gente sofresse algum acidente. É aquele irmão que em algum momento nos estendeu a mão, mas em que a gente nunca mais viu. Mas ele passou por nós, foi aquele anjo bom. E agradecer, meus irmãos, pelos desafios que nos chegam, porque Deus não dá o fardo maior que os ombros. Porque tudo aquilo que nós vivenciamos faz parte de um projeto reencarnatório e não existe projeto reencarnatório feito para falhar. Todo projeto reencarnatório de cada um de nós é para ser um sucesso. Foi feito pelos irmãos da espiritualidade com muito amor. Tem uma frasezinha que eu anotei quando eu comecei a falar sobre esse assunto e que eu acho ela incrível. Diz assim: o medalhista de hoje foi o derrotado de ontem que não desistiu.
pois entende que a vida é um processo. O medalhista de hoje é aquele que errou muitas vezes, é aquele que não conseguiu muitas vezes, mas que não desistiu, porque entende o processo da vida. E agora, meus irmãos, eu vou falar para vocês, e com a minha emoção, claro, não é a emoção dele, uma passagem que o Dr. Sérgio Lopes, é um palestrante espírita, também médico psiquiatra, e ele tem um vídeo no YouTube, vocês vão poder ver, está disponível ao público, que ele fala uma história. A história que se passou no século passado, e começa assim: um grande teatro, uma apresentação de músicos extraordinários. Entre a entrada de um e outro, estavam as pessoas na plateia. E naquele intervalo, a mãe que tinha um filho pequeno, uma criança, começou a conversar com uma amiga, esperando passar o tempo, e se distraiu. E a criança foi caminhando entre as cadeiras, curiosa, pequenina, e ela adentrou na área dos camarins, onde ficavam os artistas. E aí viu uma portinha escrito proibida entrada. Aí a criança, proibida entrada para a criança é entre. E ela, na sua ingenuidade, abriu a porta e entrou. E avistou um piano. E assim que ela entrou, ela foi para o piano, o sinal sonoro tocou, as cortinas se abriram, como que anunciando o grande artista que tinha entrado no palco. E ele, absorto na sua ingenuidade infantil, começou a tocar com seus dedinhos o cai-cai balão. Então ele fazia cai-cai balão, aqui na minha mão. E quando a mãe olhou, estava o filho dela no palco. E a mãe, desesperada, como ele foi parar ali? E a plateia começou a ensaiar uma risada. E nisso entra um grande pianista do século passado, Paderewski. E ele faz assim para a plateia. E então ele chega no menino, ao ouvido do menino, e diz assim: não para, continua. Com a mão esquerda ele abraça o menino e começa a acompanhar. Com a mão direita ele faz um outro arranjo. E o menino não para, e os dois tocam juntos. E aquele simples cai-cai balão se torna uma grande obra, uma bela obra. E o público aplaude. E o Dr. Sérgio Lopes nos traz uma grande reflexão. Todos nós reencarnamos aqui para tocar o nosso cai-cai balão. E às vezes a gente pensa, mas é só um cai-cai balão e eu nem sei se estou tocando direito. E quando a gente abre os nossos ouvidos e escuta Jesus dizer: continua, não para. E se a gente continua e não para, e ativa esse diretório da vontade, dois pares de braços de Jesus nos acolhem, nos abraçam e tocam conosco o nosso cai-cai balão. E a obra da nossa vida se torna uma obra grandiosa. E esse é o convite de Jesus para nós todos os dias, a nos dizer: continua, não para. Quando sobrevierem a nós, meus irmãos, as dificuldades da nossa vida, a gente precisa lembrar desse convite de Jesus falando ao nosso ouvido: continua, não para, a vida é um presente. Nós todos somos seres divinos e o nosso projeto reencarnatório é um projeto divino, é um projeto de sucesso e ele vai dar certo. E mesmo nas maiores tempestades que a gente atravessar, nós não estaremos sós. Lembremos, do outro lado da vida, há alguém que nos ama muito e que está conosco em todos os momentos. E depois de toda a noite escura, vem um amanhecer para cada um de nós. Meus irmãos, eu estou me encaminhando para o fim e eu vou ler agora para vocês a letra de uma música
não vou cantar, porque eu não sou uma boa cantora, nem aquela cantora de chuveiro, né? Mas eu vou ler a letra dessa música para que ela caia em cada um de nós como pequenas sementes e que ao tempo de cada um possa germinar e dar lindos frutos. Ela diz assim: eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vierem as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. E eu desejo, meus irmãos, na noite de hoje, que cada um de nós siga no nosso coração com a certeza de que a vida é o maior presente que Deus nos deu e que todos nós somos vencedores e que todos nós temos um lindo projeto, uma equipe maravilhosa e um Deus que nos ama especialmente a cada um de nós. Eu escrevi, quando pensava nessa palestra, uma frase que me chegou quando eu estava ainda me preparando, e que dizia assim: o Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o teu nome. O Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o nome de cada um de nós. Ele conhece o nosso coração e Ele está conosco. Muito obrigada, meus irmãos.